7h28, o relógio vai virar e está chegando aqui Carlos Ferreira. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia, todo mundo. Bom, o campeonato estadual vai ter o Remo e o Paysandu no interior neste final de semana, na segunda rodada. E no lado do Clube do Remo, que vai ter como adversário o Caeté, jogando em Augusto Corrêa, uma noite de eventos inéditos, né? A presença do Remo, a inauguração do estádio. O Augusto Corrêa vai ter um domingo mágico. No Leão Azul, ambiente de confiança para esse jogo contra o Caeté. Afinal de contas, o fato de ter balançado as redes na primeira partida pelo Clube do Remo levantou o moral de estreantes no Leão. Sinceramente, eu esperava, eu tinha certeza, eu tinha convicção de que eu iria estrear bem, porque eu estava me preparando bastante para isso. Com a confiança em dia, Maxwell realmente estreou bem. De cabeça, fez o terceiro gol da goleada azulina diante do São Francisco. E para quem chegou falando em meta de gols, marcar no primeiro jogo já é um belo começo. Com certeza, cara. Muito feliz pelo gol, pela vitória, pelo desempenho dentro do jogo. Na minha coletiva de apresentação eu falei que tinha minhas metas. E para essa meta é muito importante começar o ano fazendo gol, que aí, como eu falei, a confiança vai lá em cima e a gente fica mais convicto de conquistar essas metas, na verdade minha individual, né? E poderiam ter sido 2, porém o Peixinho não encontrou a bola. Quando enfim fez o gol, a emoção foi tão grande que até esqueceu o que tinha planejado. Acabei esquecendo, cara, a emoção foi muito grande. Inclusive meu filho me cobrou, que eu tinha falado para ele que ia fazer gol, que ia fazer dancinha. A vitória na primeira partida traz tranquilidade, harmonia para o elenco no começo do trabalho. Então, cara, nosso grupo é muito bom. A gente está realmente criando essa harmonia que você falou, criando uma amizade. Durante o passar dos dias, dos treinos, a gente vai criando intimidade também com o companheiro do lado. Isso é muito importante, né, cara? Como eu falei na coletiva de apresentação também, que a gente precisa criar uma união, realmente formar uma verdadeira família, que isso é muito importante para um grupo que quer chegar. E dentro desse contexto, o trabalho continua no Baenão. Até porque vem aí 2 jogos em sequência como visitante. No domingo contra o Caeté e na próxima quarta contra o Águia, os azulinos vão voltar a se readaptar ao calendário apertado do futebol brasileiro. A gente sabe do calendário que é apertado, que é jogo em cima de jogo, principalmente no início da temporada, né, que os campeonatos estaduais são um pouco mais curtos. Então, a gente tá preparado, cara. Como eu falei, a gente vai jogar para vencer dentro ou fora de casa, independente do adversário. Nós temos a obrigação de desempenhar o máximo, nos doar o máximo para poder obter os resultados positivos. E é isso que a gente vai fazer. Bom, na estreia do Remo, o gramado do Mangueirão ajudou muito na boa exibição do time azulino. E no domingo em Augusto Corrêa, como vai ser? Que gramado o Remo vai encontrar? Nós temos imagens do gramado do estádio lá de Augusto Corrêa, que vai ser inaugurado no próximo domingo. Quero mostrar agora para vocês tenham uma ideia. Olha só, aí uma imagem bem aberta, agora com mais destaque. Gramado muito bom. Bonito. Lá em Augusto Corrêa. Esse tem sido um problema sempre muito discutido no Campeonato Paraense, a qualidade dos gramados, né? E justamente por isso o Caeté, que é de Bragança, se transferiu para Augusto Corrêa. Augusto Corrêa ofereceu essa estrutura de um novo estádio que está sendo inaugurado, que aí está sendo utilizado num jogo treino do Caeté. E aí a gente pode observar perfeitamente que o tapete dá ótimas condições, os azulinos devem estar muito contentes, né, com essas imagens, com essa perspectiva de jogar num campo que dá boas condições, o campo de Augusto Corrêa, que entra na geografia do Campeonato Paraense. Augusto Corrêa, pela primeira vez, vai receber jogo oficial, né, com a presença do Leão Azul, mas em 2011, Augusto Corrêa recebeu o Remo. Quando o Remo fazia jogos amistosos pelo interior, estava sem calendário, né, sem vaga no Campeonato Brasileiro, fez muitos jogos no interior, esteve lá em Augusto Corrêa, ganhou de 4-0 de uma equipe local. Carlos Pereira é o técnico do Caeté
E ele só fala de confiança, de compromisso, né, do que está planejado para o Caeté para esta temporada. Para os nossos torcedores, para os nossos apoiadores, né, que o nosso grupo continua focado, né, firme nos nossos objetivos. O grupo está na mesma energia, na mesma sinergia, né, está na mesma página do livro que a gente veio para cá para o Caeté com o objetivo de fazer histórias, chegar a grandes objetivos, colocar o Caeté em algumas outras posições no calendário nacional, né, e com certeza a gente vai estar conseguindo, né, passo a passo, degrau a degrau, e a gente continua esse trabalho durante a semana firme e forte para que domingo a gente possa estar fazendo um bom jogo. Aí o Carlos Pereira, que está sendo lançado pelo Caeté no mercado. Ele havia trabalhado lá em Bragança como auxiliar técnico e agora ganha essa oportunidade. É um jovem técnico que está buscando espaço. E nessa de buscar espaço ou de buscar quem ocupe espaço, o Remo foi buscar na Europa um zagueiro para servir de nova opção ao técnico Rodrigo Santana. O ge.globo.pa traz mais detalhes da nova contratação do Clube do Remo. Estou falando do zagueiro William Klaus, 31 anos. É um jogador que estava no Heracles da Grécia e que chega para disputar não só o Campeonato Paraense, mas a Copa Verde, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, enfim, o que o Remo tem pela frente de competições. O William Klaus, o novo zagueiro do Clube do Remo, fruto do Juventude, jogou também no Internacional, no Ceará, no Botafogo, no Atlético Goianiense e na Bélgica. Está voltando para o Brasil depois de 2 anos e meio na Europa. Bem bacana. Pessoal, ainda chegando, muitas novidades, né? O campeonato já começou, mas a gente ainda está falando de contratação. E no caso do Paysandu? O caso do Paysandu é o seguinte: o Paysandu teve a vitória sobre o Capitão Poço, teve um tempo para os atletas repousarem, afinal de contas, começo de temporada sempre exige muito dos atletas, mas ontem eles voltaram, os bicolores, voltaram ao batente. Preparação para o jogo do final de semana contra o Águia. O zagueiro Luan Freitas vem aproveitando bem o espaço que está ganhando no time de Márcio Fernandes. Reapresentação de muito trabalho para os bicolores depois da vitória na estreia do Parazão sobre o Capitão Poço por 4-1. E mais uma vez, Luan Freitas foi titular. Aliás, depois de uma temporada com poucas oportunidades, o zagueiro começou o ano com moral. Muito feliz de jogar. Eu vim para isso, para jogar, para mostrar meu trabalho. Passada a estreia no Parazão, agora a preparação é para encarar o Águia sábado em Marabá, pela segunda rodada do estadual. O momento da temporada é para entrosar o time e melhorar o desempenho gradativamente. Tivemos 2 vitórias boas, mas a gente sabe que a gente tem margem para evoluir, a gente vai ajustando, se conhecendo, porque muitos ainda não tinham jogado juntos, enfim. Agora é ajustar durante a semana para chegar no sábado e vencer. E para se preparar melhor, vale até ficar de olho no jogo do adversário. Ontem, o Águia enfrentou o Independência do Acre pela primeira fase da Copa Verde e acabou se classificando. Claro que é importante a gente olhar o jogo, é o nosso próximo adversário, e é bom para a gente conhecer quem a gente vai enfrentar, né? E ajustar os mínimos detalhes para a gente vencer no sábado. Será o primeiro jogo do Papão longe de Belém em 2025. Só que Luan Freitas sabe que a torcida bicolor não vai deixar de marcar presença. Tem uns jogos mais distantes, mas o Paysandu, onde chega, tem que vencer e tem torcida. Ano passado eu fiz a estreia contra o Canaã em Parauapebas, se não me engano, e estava lotado de torcedor do Paysandu. Então é isso que eu tento passar para eles, que aonde a gente for, a gente vai estar em casa. Pois é, o Paysandu perdeu o Lucas Maia, descartou o Carlão. Moral da história, ficou com poucos zagueiros e o Luan Freitas, que vinha jogando como volante, está voltando ao original dele, que é meio de zaga, enquanto o Paysandu resolve essa questão de opções para o meio de zaga. E Arley e Lucas são atletas da base também, zagueiros, estão aí compondo o elenco como opções para o Márcio Fernandes, mas por enquanto o Luan Freitas é quem vai ganhando esse espaço ao lado do Quintana.
A reportagem já antecipou, então agora a gente traz a confirmação. O Águia se classificou ontem à noite na Copa Verde, enfrentou o Independência do Acre. O Águia até fez 1-0 no jogo e aí deu a ideia, né, de que iria se impor, fazer o resultado ali durante os 90 minutos, mas o time acreano, o Independência, que é o clube que revelou o Arthur, que depois virou ídolo no Clube do Remo. O Independência conseguiu empatar o jogo aí nos 90 minutos e a decisão da vaga foi para os pênaltis, com muita emoção lá em Marabá. O Águia buscou de toda forma a classificação no tempo normal, não foi possível, então a vaga foi conquistada aí na decisão por pênaltis, com toda essa carga de emoções. O goleiro Axel Lopes, do Águia, brilhou, ele tem sido decisivo nessas decisões assim em pênaltis e mais uma vez ele foi fundamental. O fato é que o Águia conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa Verde. E aí como é que fica essa história? O Águia vai enfrentar no próximo dia 5 em Manaus, o Manaus. Dia 5, portanto, no Amazonas, Manaus e Águia. Remo e Paysandu. Bom, o Porto Velho de Rondônia conseguiu classificação ganhando do Humaitá do Acre por 3-2, então o Porto Velho é o adversário do Paysandu também no dia 5. E no dia 6, o Remo contra o São Raimundo de Roraima, que eliminou o trem do Amapá ganhando por 4-1. Dia 5, Paysandu Águia, dia 6, o Remo. Aí quando se fala 5 Paysandu, 6 o Remo, a gente lembra, dia 9 tem Repá. Então, na semana do Repá, as estreias de Leão e Papão na Copa Verde. Seguramente, Leão e Papão com times alternativos, né, poupando os titulares para o Repá. Isso já aconteceu no ano passado, ou melhor, tem ocorrido nos últimos anos. Primeiro Repá do ano, né? Primeiro Repá do ano. Perfeito. Vamos seguindo, o que você conta agora? Tem informação do Campeonato Carioca, né? Pois é, o Campeonato Carioca tinha uma situação intrigante, né? O Flamengo tão poderoso só perdia. Mas ontem o Flamengo deu o troco. 5-0 no Bangu, jogo em São Luís. O Felipe Tereza fez 1-0 para o Flamengo. O Wallace Ian fez 2-0 para o Flamengo. Estava tão fácil que até o Carlinhos fez gol. Olha ele aí. Carlinhos, 3-0 para o Flamengo. Guilherme Gomes faz o 4º do Mengão. E quem fecha a goleada do Flamengo é o Carlinhos. 5-0 para o Flamengo. O jogo disputado em São Luís, o Campeonato Carioca começa assim itinerante, né, pelo Nordeste. Depois do Flamengo jogar em Belém no próximo dia 2, aí já vai ser com força máxima na competição, já vai ser uma outra etapa do Campeonato Carioca. Achei aí que o Flamengo se inspirou no Remo aí, 5-0, né? Achei parecido. Pode ser. Vamos lá, seguindo? Desfile dos amadores, olha o MC. MC é o time do Marcelo Capanema, lá de Capanema, gurizada comandada pelo Marcelo Capanema, que foi atleta profissional no Bragantino, no Paysandu, e agora passa lições à gurizada. Seguindo adiante agora com o Master City, que é do bairro do Tenoné, Belém. Avançando com Paysandu, aniversário de São Domingos no município de Capanema. O próximo é o Remo, no aniversário do São Domingos. Obviamente rolou o Repá e vieram os registros aqui para o Bom Dia Pará. Repá das meninas em Santarém Novo. E aí seguindo o regulamento do Bom Dia Pará, os dois times na mesma foto. Legal. Avançando com Portuguesa de Irituia. Quem vem agora? Amigos do Cesupa, Belém. Tem mais. Tem os Filhos da Vila, Belém, bairro do Souza. Aí estão os Filhos da Vila. Bons Amigos da Cabanagem, capital. Cinquentão, Futebol e Amizade, município do Acará. Eu vou, mas volto e trago o baú daqui a pouco. Te espero. Até Valeu. mais, Ferreira. E
Chamo de volta Carlos Ferreira, que já está em clima de sextou, chegando por aqui, trazendo informações da Copa Verde. Exatamente, não vim de verde como você e a Juliana, mas trago a Copa Verde como assunto, afinal de contas, e até já mostramos hoje alguns lances aqui no Bom Dia Pará, mas agora a gente traz uma reportagem completa do que ocorreu ontem à noite em Marabá. O Águia recebeu o Independência do Acre, era jogo da fase preliminar, e o Águia segue adiante, empatou no tempo normal, mas levou a vaga nos pênaltis. O Águia recebeu o Independência do Acre pela primeira fase da Copa Verde em jogo único no Zinho Oliveira. Logo aos 12 minutos, no cruzamento de Bruno Limão na área, Jonathan Bastos dominou e bateu no cantinho direito. Águia 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Independência empatou. Eduardo, sozinho na entrada da área, chutou sem chances para Axel. No segundo tempo, o azulão pressionou em busca do gol da vitória. Mas parecia que o dia era do goleiro Tião. A pressão do Águia seguiu até o final, mas o empate persistiu. Decisão nos pênaltis. Germano abriu a série para o Águia e marcou. Na sequência, B cobrou para o Independência, mas Axel Lopes defendeu. Bruno Limão foi para a cobrança e ampliou para o Águia. Nicolas Rubens diminuiu para o time acreano. Jonathan Bastos manteve a vantagem do azulão com o terceiro gol. Axel Lopes brilhou novamente na cobrança do paraense Acará. Elvis teve a chance de garantir a vaga, mas Tião defendeu para os acreanos. Marquinhos marcou o segundo gol, mantendo as esperanças do Independência. Só que Murilo Gabriel foi para a última cobrança e garantiu a classificação do Águia para a próxima fase da Copa Verde. Estive bem tranquilo durante o jogo também, e quando foi para as penalidades ali eu senti que tinha alguma coisa diferente para nós, sabe? E concentrei o máximo, pênalti não é loteria, é treinamento também, né? Esse jogo nos deu um ensinamento grande, começamos mal, era para ter tomado 1-0, fizemos 1-0 e na sequência tomamos o empate. O primeiro tempo foi ruim, nosso. O segundo tempo sim de produção, né? O Axel não toca na bola na segunda etapa. As estratégias elas funcionaram, incluindo a decisão por pênaltis, entendeu? Os 3 melhores batedores nossos fizeram os gols, então a gente assumiu uma condição de vantagem nos pênaltis e felizmente funcionou. Estou lembrando aqui de algumas decisões em pênaltis em que o Axel foi decisivo para o Águia. Na Copa do Brasil, por exemplo, contra o Goiás, desse jogo a gente lembra muito bem. A decisão estadual contra o Clube do Remo, essa decisão aí na Copa Verde, várias outras. Um goleiraço, o gaúcho Axel Lopes, do Águia de Marabá. O Águia, que no final de semana recebe o Paysandu no campeonato estadual. Ainda hoje aqui no Bom Dia a gente trata daqui a pouco um pouco mais sobre esse assunto. Porque dessa imagem aí, da comemoração do Águia ao abrir o placar, nós vamos fazer o que, Fábia? Você já treinou bastante? Já vou tentar. Tem dias que dá certo, tem dias que não. É isso? Deu para ouvir. Sabe por que você está contando todos os dedos? É um só. A mãozinha da vinheta está muito melhor dedo que no eu. Outro aqui, ó. Eu não consigo ver. Fim de linha para você. Distrito Industrial Ananindeua abrindo aqui esse desfile dos amadores e avançando agora com o Independente de São Miguel do Guamá. Quem vem agora? Meninos de Ouro, Benfica, Benevides. Peri City, Santarém Novo. Sessentão da Colônia Chicano, Santa Bárbara. União Marudaense, Distrito de Marudá, município de Marapani. Viracopos, Ourém, campeão da região. Olha. Campeão nem que seja na virada de copo, mas é campeão. Pois é. E de futebol também, obviamente. Só curtição, Águas Lindas, Ananindeua. AL Esportes, Cidade Velha, Belém. Repada Base Aérea
2006, essa galera se reencontrando aqui da capital. Fechamos assim o desfile dos amadores no Bom Dia de hoje. Fechamos amadores, mas ainda tem esporte e agora é hora de relembrar. Viajar no tempo. O país inteiro ainda sente a perda de Léo Batista, que foi a cara e a voz do esporte, do futebol, do esporte em geral, na tela da Rede Globo. Então, o jornalista Léo Batista se foi e deixou muito de registros relacionados ao futebol do Pará. No caso aqui, a gente tem um registro para o Remo e um para o Paysandu. Vamos relembrar o que saiu na voz dele para o Clube do Remo. O Clube do Remo é o primeiro time a conquistar o título paraense no Mangueirão. Veja agora a festa de ontem em Belém do Pará. Marajó. Boa jogada espetacular a de Marajó. A chance do gol. Júlio César. E gol. Ainda Coca. A chegada de Miguelito. Deu de 4-1 no Esporte Clube Belém. Primeiro gol. Bola da esquerda, Bira erra a cabeçada, Mesquita também, mas consegue completar de pé direito. Gonzaga bateu sem defesa, 1-1. Lateral Marinho fez um golaço sem ângulo, batendo de efeito, quase em cima da linha de fundo. Remo 2-1. Bebeto pegou na esquerda, partiu para cima do marcador, passou por ele e chutou cruzado. Remo 3-1. Outro gol que saiu da esquerda, o lateral Luiz Florencio experimentou de longe, o chute foi forte, mas o goleiro do Belém falhou. Remo 4-1. Aí, década de 70, né? Então passamos ali por 1978 e 1979. Edson Matoso narrando, o Léo Batista chamou, o Matoso entrou narrando o Repá. Agora, Léo Batista e 2 jogos do Paysandu que são assim emblemáticos pelas figuras que vão ser destacadas. Vamos lá. E o Paysandu continua dando as cartas no Pará. O Liberato de Castro não chegou a incomodar. 3-0. Coca foi lançado pela ponta direita, se livrou dos beques e passou a Nilson, que acertou um bom chute. 1-0. Roberto Bacuri cobrou rápido uma falta. Carlinhos entrou pela direita e cruzou. Célio apenas desviou. 2-0. Coca de cabeça deixou Carlinhos livre na área. Carlinhos pegou bem de sem pulo, mas a bola parou na poça d'água. Nilson vinha junto e marcou 3-0. E o Paysandu é campeão do 4º turno no Pará. Derrotou o Remo hoje 3-0 com o Dario fazendo das suas. No primeiro, Chico Alves bateu a falta para Lupercínio, que chutou de fora da área. A bola bateu no montinho artilheiro e enganou o goleiro. No segundo, Dario Peito de Aço foi lançado, ganhou do beck na corrida e encobriu o goleiro com um toque bonito. Mais um do Dadá, ele é lançado, ganha do beck, dribla o goleiro e caminha até marcar, bem ao seu estilo, veja. Você lembra no primeiro vídeo, o gol do Marajó, que saiu do meio de campo, que fez 1-0 para o Remo aos 2 minutos? Nesse jogo aí que o Paysandu ganhou de 3-0, o Marajó estava marcando o Dario. Sabe o que aconteceu às vésperas? quê? O Dario convidou o Marajó para tomar refrigerante na casa dele. O Dario tomou refrigerante, encheu o Marajó de cerveja e no jogo deitou e rolou no Marajó. Isso o próprio Marajó já contou essa história, né? E para o jogo seguinte, o técnico do Remo soube da história, trocou, tirou o Marajó, botou o China e o Remo conseguiu ganhar e foi campeão. Histórias de bastidores. Agora, esse terceiro gol do Dario, depois desse, o próximo gol, aí ele faz por cobertura contra o Dico. Atenção para o lance aí, olha só. Ele dribla o Dico, dribla o zagueiro, que é o Dutra, e faz o gol. Um gol comum, né? Um gol comum. Mas o Dario diz que esse foi o gol mais bonito da carreira dele. Ele costumava dizer o seguinte: não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Então não teve golaços do Dario ao longo da carreira. E ele classificou esse aí como o gol mais bonito da história. O Dario uma figura grandiosa do futebol brasileiro. Esteve, inclusive, na seleção de 70,
tricampeã mundial e brilhou no Paysandu em 1979. Então fizemos esse passeio pela história com o Remo e Paysandu, que estarão em ação no final de semana no interior. Paysandu em Marabá contra o Águia, o Remo em Augusto Corrêa contra o Caeté, uma rodada que vai ter ainda a Tuna contra o Independente em Tucuruí, o Castanhal recebendo o São Francisco, o Capitão Poço, pela primeira vez no campeonato, jogando em casa, recebendo o Cametá e ainda Bragantino e Santa Rosa. Essa é a segunda das 8 rodadas desta fase do campeonato estadual. Pronto, fechamos por aqui o esporte, fechamos também o BDP. Obrigada, Ferreira, pela participação. Te espero semana que vem. Fechado. Aguardo você amanhã para a gente fechar mais uma semana. Tchau, tchau. Boa quinta-feira.